Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma parábola que eu conheci há bastante tempo, por sinal, e que, através de um pedido muito especial da minha irmã Isabel Cristina, que mora na Finlândia já há bastante tempo, eu já até perdi a conta de quanto tempo que ela está por lá, ela me pediu para que eu falasse sobre essa parábola. Ela gostava muito que eu falasse sobre ela, quando ela vivia aqui no Brasil ainda. Então vamos lá. A história é a seguinte. Existia um mestre zen que vagava peregrinando com os seus discípulos. Em especial, ele estava fazendo o treinamento de um discípulo que estava prestes a se tornar mestre. E eles fizeram uma viagem um pouco mais longa, e sempre na caminhada, sempre faziam esse percurso a pé, e andavam por várias cidades e vários vilarejos. E quando eles estavam chegando num vilarejo que ficava no alto de uma montanha, já estava escurecendo, e o mestre percebeu que eles não iam conseguir chegar no topo até já estaria muito escuro para eles alcançarem o topo. Então ele sugeriu ao discípulo que eles parassem em alguma propriedade e pedissem abrigo. E foi o que aconteceu. Eles chegaram, de repente eles avistaram uma propriedade, assim, um mini sítiozinho, e bateram palma. E era uma casa bem acabadinha, assim, com um telhado bastante danificado. Tinha uma carroça, um cavalo, algumas galinhas e um cercadinho, assim, com uma vaca. Era uma vaquinha, bonitinha a vaca. E era uma vaca leiteira. Nisso saiu um casal, se aproximou da porteira. Aí ele explicou a situação e tal. Eles falaram: não tem problema, vocês pousam aqui na nossa casa. Isso era muito comum naquela época, né? E nós vamos dar abrigo para vocês. E pronto, no final mais tarde um pouco eles estavam jantando, eles serviram um jantar para os dois. Foi quando o discípulo, né, muito curioso, como todo discípulo, perguntou: como é que vocês sobrevivem aqui? Aí o senhor falou: nós sobrevivemos bem aqui. Nós temos esses nossos 2 filhos aqui. Eu levo ele na escola que tem aqui no bairro. E também temos a vaquinha que nos dá leite. E desse leite eu produzo queijo. E além do queijo eu também produzo leite, que eu levo para a cidade, para vilarejo lá em cima, e troco por alimentos. E ainda sobra algum dinheirinho. Eu também tenho as galinhas que têm os ovos e tal. E eu levo com a minha carroça esses produtos, e com a gente vai sobrevivendo. Então essa comida que vocês estão comendo é fruto de uma troca que a gente faz com o leite e o queijo que essa vaca produz. Depois de jantarem, eles acomodaram os dois e foram dormir. Como de costume, ele já tinha avisado a família que ele saiu muito cedo. E o dia mal começou a clarear, o mestre e o seu discípulo estavam saindo, todos estavam dormindo ainda. E quando eles estavam passando próximo do cercadinho assim da vaca, o mestre virou para o discípulo e falou: eu quero que você vá lá e empurre essa vaca no precipício. O discípulo falou: mestre, mas se eu fizer isso eu vou acabar com essa família, eles vão morrer, é a única fonte de receita deles e renda deles. Eu quero que você faça isso, vá lá e empurre essa vaca no precipício. Como todo bom discípulo, ele foi lá e empurrou a vaca caiu e morreu. E eles continuaram o caminho deles até o vilarejo, e depois seguiram um caminho para outros vilarejos. Uns 6 meses depois, esse discípulo, ainda inconformado com aquela história, com aquela situação, ele resolveu abandonar tudo e voltou. Ele falou: eu vou voltar, eu preciso salvar aquela família, não sei se ainda há tempo, mas eu vou voltar. E foi o que ele fez. Ele abandonou o mestre dele, voltou lá, procurou aquela casa novamente, aquela propriedade, até que ele avistou uma casinha bonita, com telhado bem feito,
uma garagenzinha com uma caminhonete parada na garagem, algumas crianças bem vestidas brincando num playground. Ele viu assim alguns gados, assim, vacas e bois, um galinheiro bem feito no fundo. Ele falou: meu Deus do céu, eu destruí aquela família. Eles tiveram que vender a propriedade deles para alguém que reformou e fez. Ele resolveu bater palma. De repente ele chegou a um casal, ele olhou e falou: mas são vocês mesmos? Ele falou: nossa, somos nós. Que bom ver você novamente, né? Ele falou: nossa, como é que vocês estão? Pois é, a gente está muito bem. Você acredita que naquele dia que vocês vieram aqui, no dia seguinte a nossa vaca caiu no precipício e morreu? E a princípio nós ficamos totalmente perdidos, chocados com aquilo, porque era a nossa única fonte de renda, e nós tivemos que sair em busca de alguma coisa, e nós percebemos que existem muitas oportunidades nesse mundo para que a gente pudesse começar de novo e melhorar o nosso padrão de vida. E foi o que aconteceu. A gente estava acomodado com aquela situação, e a gente percebeu que a gente tinha outras oportunidades de ganhar dinheiro, e é o que você está vendo agora. A moral dessa história é que na vida da gente, todos nós temos uma vaquinha, e às vezes a gente não quer jogar essa vaquinha do precipício. Nós ficamos acomodados com aquela situação, ficamos paralisados com aquela situação, e não vemos que aquela vaquinha, que é a única coisa que nos faz nos mover, na verdade ela está atrapalhando o nosso caminho, e nós precisamos eliminar as vaquinhas da nossa vida. Essa era a mensagem que eu queria passar. Essa história é muito legal, porque ela mostra pra gente que nem tudo que é bonito, ou nem tudo que aquilo que você acha que é a única opção é o que vai fazer você ser o que você é. Você pode sempre melhorar, sempre melhorar. Então faz o seguinte agora, corre lá, empurra a sua vaquinha do precipício, porque você vai ver que lá fora tem um mundo de oportunidades. Um forte abraço e até a próxima.